foi a recepção dessa obra? A crítica não recebeu muito bem, teve uma reação não muito boa, porque afinal de contas, o próprio Essa afirma que cometeu alguns excessos. Ele olhava para Portugal e via Portugal dividido entre duas imagens, que era a sociedade arcaica, que é bem representada pela figura da Dona Maria do Patrocínio das Neves, e uma sociedade ligada ao materialismo, da burguesia liberal. Então faz parecer que quando ele critica esses arcaísmos a partir da própria religião, da Tite, ou a partir da questão dessa adoração às relíquias, ou coisas do tipo, faz parecer que ele está adotando um ponto de vista mais liberal. No entanto, a verdade que ele está contando para o leitor, a versão verdadeira, né, da história, é uma versão que se apoia na mentira. Então, será também que ele não está fazendo uma crítica ao outro lado desse arcaísmo, que é a tentativa de uma modernização, que pode ser apenas uma tentativa, uma vez que ela pode ser falsa, porque afinal de contas, a Tite é uma figura que é muito rica, mas é uma figura que não está ligando, que é completamente indiferente, por exemplo, às questões sociais, às injustiças sociais. Inclusive, quando ela vai separar a sua herança, a Vicência, que é a empregada que ficou com ela ao longo da vida, recebe apenas os panos de prato. Então, vale a pena a gente analisar qual que é a crítica, afinal de contas. Ele está criticando apenas o arcaísmo? Será que ele também não está criticando essa questão materialista que está na obra como um todo, desde a descrição, por exemplo, do seu oratório, que é coberto de ouro, até a divisão da própria herança da Tite? É bom a gente ficar atento, então, ao que de fato que ele está criticando nessa obra. É muito comum no realismo haver um recurso utilizado nas obras, que é o recurso das digressões, que é quando a gente tem uma fuga do eixo da narrativa e que a partir dessa fuga, que normalmente é rápida, a gente consegue perceber uma grande crítica a partir do narrador. No entanto, o Essa, ele próprio acha que pecou pelo excesso, ele acaba escrevendo o terceiro capítulo, que tem mais de 100 páginas, uma digressão, né, muito longa, ele faz uma digressão inteira num capítulo, e essa digressão ela tem uma intenção, sim, de sair do eixo da narrativa e fazer uma crítica que tem a ver com a questão da criação do cristianismo. Nesse capítulo inteiro, o Teodorico ele vai dormir e ele acorda no tempo em que Cristo vai ser crucificado. Então ele vai acompanhar a crucificação de Cristo. Resumidamente, ele vai ver que os discípulos sabem que há uma profecia e que para a humanidade, né, para que se garanta essa profecia, para que não haja um caos na humanidade, eles precisam fazer com que Jesus Cristo ressuscite. Então eles vão dar uma bebida para que ele possa, depois, né, de morto, possa acordar. E na verdade essa bebida, que é um narcótico, ela não vai dar certo e ele vai acabar morrendo de fato. Então o corpo dele, que deveria estar no local, vai acabar, né, não estando nesse local, vai ser levado para um outro lugar. E as mulheres que deveriam encontrar o corpo de Cristo ali não encontram, e uma delas é a Maria de Magdala. E a Maria de Magdala vai espalhar para todo mundo, então, que o corpo dele não estando ali é um sinal de que ele ressuscitou. Então a gente vê que a partir dessa digressão, dessa longa digressão, né, existem inúmeros detalhes ali sobre os quais a gente não consegue fazer num vídeo, né, falar num vídeo, mas você lendo vai conseguir perceber os detalhes interessantes que há nessa digressão, em que vai tratar dessa fraude, mas é tratado de uma maneira bonita, o final, porque afinal de contas, ele vai dizer que o cristianismo foi criado a partir de uma fraude, mas ele se baseia naquilo e que o próprio cristianismo se firma, que é a questão do amor. Tanto é que ele afirma isso a partir da imagem da Maria de Magdala, quando ela vai espalhar a notícia da ressurreição desse homem que deveria ter ressuscitado, mas que na verdade foi, né, a morte dele foi uma armação dos discípulos, houve uma fraude ali, e essa fraude acabou não dando certo, mas a Maria de Magdala ela vai espalhar a notícia, e a maneira como isso é abordado é muito bonita, porque vai dizer que o cristianismo, apesar de uma fraude, ele nasceu do amor. Então essa se baseia no mesmo princípio do cristianismo para falar dessa fraude. Vamos ler um trechinho dela?
Ao anoitecer, segredou o homem, por fim, como um murmúrio triste de água correndo na sombra. Voltamos ao túmulo. Olhamos pela fenda, a face do Rabi estava serena e cheia de majestade. Levantamos a pedra, tiramos o corpo. Parecia adormecido tão belo como divino nos panos que o envolviam. Sentíamos sob as nossas mãos arrefecer-lhe o corpo. Um instante abriu lentamente os olhos, uma palavra saiu-lhe dos lábios. Era vaga, não a compreendemos. Parecia que invocava seu pai e que se queixava de um abandono. Depois estremeceu. Um pouco de sangue apareceu-lhe ao canto da boca, e, com a cabeça sobre o peito de Nicodemo, o Rabi ficou morto. Era necessário, para bem da terra, que se cumprissem as profecias. Então Topsius arrastou-me pelo braço, tão arrebatadamente que tropeçávamos no escuro contra os pilares da varanda. Teodorico, a noite termina. Vamos partir de Jerusalém. A nossa jornada ao passado acabou. A lenda inicial do cristianismo está feita, vai findar o mundo antigo. Eu considerei, assombrado e arrepiado, o douto historiador. Os seus cabelos ondeavam agitados por um vento de inspiração, e o que levemente saía dos seus finos lábios retumbava, terrível e enorme, caindo sobre o meu coração. Depois de amanhã, quando acabar o Shabá, as mulheres da Galiléia voltarão ao sepulcro, onde deixaram Jesus sepultado. Encontraram-no aberto, encontraram-no vazio. Desapareceu, não está aqui. Então Maria de Magdala, crente e apaixonada, irá gritar por Jerusalém: ressuscitou, ressuscitou! E assim o amor de uma mulher muda a face do mundo e dá uma religião mais à humanidade. Vamos falar um pouco mais sobre esses devaneios do Teodorico? Esses devaneios ocorrem nas digressões presentes na obra. Em sua viagem a Jerusalém, Teodorico sonha em 2 momentos com a crucificação de Jesus. No capítulo 2, logo após a despedida de sua rosa de York, a Mary, a luveira que conhecera no Egito, ele se vê em uma colina de braços dados com suas 2 amantes que tivera, a Adélia e a Miss Mary. Junto deles seguiu o diabo para assistir o momento da crucificação. Já no capítulo 3, há uma longa digressão em que o Teodorico, como vimos há pouco, acompanha o que teria sido a fraude da ressurreição de Cristo, organizada pelos seus companheiros. Alguns homens eram favoráveis à sua condenação, enquanto outros não. Na casa de Gamaliel, Topsius e Teodorico acompanharam o fervor das discussões sobre a condenação do Rabi, Jesus Cristo. Pôncio Pilatos, diante da escolha dos judeus, decide pela crucificação do Rabi. Mas os amigos forjaram os acontecimentos posteriores com o propósito de criar uma nova religião. Nesses 2 momentos, o surgimento e a relevância da religião cristã são relativizados. Primeiramente, o diabo se entristece com a morte de outras religiões diante da ascensão da cruz de Cristo aos céus. Depois, a cristandade surge para cumprir uma profecia. A relação entre verdade e mentira, sempre à tona na narrativa, remete o leitor com frequência à simbologia da epígrafe, a nudez da verdade coberta pelo manto fantasioso. A própria missão de Teodorico à Terra Santa, como um cavaleiro em busca do Santo Grau, parece ser relativizada. Afinal, a relíquia, a coroa de espinhos, encontrada na árvore misteriosa, teria mais valor porque é verdadeira? Mas o que a torna verdadeira? Em diversos momentos, a camisola de Mary também é tratada pelo narrador como uma relíquia. É pertinente lembrar que essa relativização é feita por meio da digressão, ou seja, afastamento do eixo narrativo com o objetivo de criticar ou apresentar a visão de mundo do narrador. A verdade por trás das relíquias pode ser originária de um jogo histórico, pode ser fruto de um devaneio, como os devaneios de Teodorico. Outro momento do jogo entre realidade e fantasia ocorre no capítulo final. Teodorico, furioso com seu infortúnio, vocifera contra a imagem de Deus, que lhe fala com voz firme sobre a inutilidade da sua investida hipócrita. Confira no trecho. Subitamente, a maravilha do tosco caixilho com borlas irradiaram trêmulos raios cor de neve e cor de ouro. O vidro abriu-se ao meio com o fragor faiscante de uma porta do céu. E de dentro, o Cristo no seu madeiro, sem despregar os braços, deslizou para mim serenamente. Com um berro caí sobre os joelhos, bati a fronte apavorado no soalho. Então senti, espersamente pelo quarto, com um rumor manso de brisa entre jasmins, uma voz repousada e suave. O Deus a que te prostravas era dinheiro, o testamento da Tite. Para lograres nele o lugar melhor,
Fingiste-te devoto, sendo incrédulo, casto, sendo devasso, caridoso, sendo mesquinho, e simulaste a ternura de filho, tendo só a rapacidade de herdeiro. Tu foste ilimitadamente o hipócrita. Tu dizes que te persigo? Não. Perguntava-me há pouco se eu não me lembrava do teu rosto. Eu pergunto-te agora se não te lembras da minha voz. Eu não sou Jesus de Nazaré, nem outro Deus criado pelos homens. Sou anterior aos deuses transitórios. Eles dentro em mim nascem, dentro em mim duram, dentro em mim se transformam. Dentro em mim se dissolvem e eternamente permaneço em torno deles e superior a eles, concebendo-os e desfazendo-os no perpétuo esforço de realizar fora de mim o Deus absoluto que em mim sinto. Chamo-me consciência. Pode ser mais um índice da fantasia que envolve a obra, uma vez que, antes da visão divina, Teodorico batera a cabeça no chão. Logo, o teor absoluto da verdade exposto na obra é questionável, dado o deslocamento no momento presente, seja por sonho, seja por devaneio. A existência divina e o surgimento da cristandade vêm à tona na narrativa por meio do elemento onírico. É o próprio Deus que afirma a Teodorico que não é Jesus de Nazaré nem outro Deus criado pelos homens. Notemos a frase emblemática: Deus criado pelos homens. Sejam autênticas, sejam nascidas da fé, as relíquias, os emblemas e o próprio cristianismo surgem sob o aspecto da duplicidade na narrativa que oscila entre aquilo que se afirma como verdade e fantasia. O narrador queirosiano mostra ao leitor que o realismo ao qual foi fiel em inúmeras obras abandona o simples modo de expor de maneira fotográfica a realidade. Em A Relíquia, a forma da obra é trocada pela essência, a doutrina pelo processo. A nudez da verdade nos é revelada pelo manto diáfano da fantasia. A dubiedade está presente na obra como um todo. Então vamos falar de alguns exemplos. O primeiro deles, que está logo no início do livro, é quando o Teodorico, ainda criança, entra no oratório da tia. O oratório, que é um espaço importante na obra, porque é o espaço em que o Teodorico vai rezar bastante para enganar a tia, e é o espaço onde a relíquia vai ser revelada, ele é um local muito ligado à questão religiosa, né, à questão sagrada, e também à questão que está ligada ao mundo profano. Ela está ligada à questão material, do luxo, até a descrição, né, com muita prata, madeira, tudo muito florido e enfeitado, e o próprio Cristo, que é feito de ouro maciço, que reluz o ouro, como o próprio narrador fala. Isso então mostra que a dubiedade está no próprio espaço, que deveria ser o espaço muito ali sagrado da casa da Tite. Além dessa questão, a gente percebe que o jogo entre o profano e o sagrado também vai aparecer quando o Teodorico, estando dentro do oratório, ele vai, por exemplo, orar de joelhos e olhando para Cristo, ele vê o próprio corpo da Adélia, sua primeira amante. O corpo de Cristo vai se transformando no corpo da Adélia, nas formas redondas do corpo feminino, que é uma parte assim bastante interessante, que soa como um sacrilégio ali da parte desse personagem, né? Se fosse um homem religioso, seria de fato um sacrilégio. A gente podia até ler um trechinho para conferir. À noite, depois do chá, refugiava-me no oratório como numa fortaleza de santidade. Embebia os meus olhos no corpo de ouro de Jesus pregado na sua linda cruz de pau preto. Mas então o brilho fulvo do metal precioso ia pouco a pouco embaciando, tomava uma alva cor de carne quente e tenra. A magreza de Messias triste, mostrando os ossos, arredondava-se em formas divinamente cheias e belas. Por entre a coroa de espinhos desenrolavam-se lascivos anéis de cabelos crespos e negros. No peito, sobre as duas chagas, levantavam-se rijos direitos dois esplêndidos seios de mulher, com um botãozinho de rosa na ponta. E era ela, a minha Adélia, que assim estava no alto da cruz nua, soberba, risonha, vitoriosa, profanando o altar com os braços abertos para mim. O próprio título da obra, A Relíquia, ela também vai caminhar para a imagem de duas relíquias, de dois objetos, um que é o sagrado, um que é o profano. Afinal de contas,
A primeira relíquia, que é a relíquia de amor, que é um objeto sensual, não deixa de ser uma relíquia. Ela foi embrulhada ali para ele como uma relíquia de amor, mas ela foi entregue para Tish por engano. A outra relíquia que era que ele tinha intenção de entregar é uma relíquia que teoricamente deveria ser sagrada, no entanto ela foi forjada. Quando ele está diante dessa relíquia que ele fez, né, que ele escolheu para Tish, um personagem vai dizer para ele assim, porque ele se questiona, ele pergunta, será que vai valer? Será que ela vai acreditar? Será que né, vai valer como relíquia mesmo? E um personagem vai dizer para ele o seguinte, as relíquias de um raposo, as relíquias não valem pela autenticidade que possuem, mas pela fé que inspiram. Pode dizer a Tite que foi a mesma, que foi a coroa que foi utilizada, né? O mesmo espinho que foi utilizado para coroar Cristo. Repetindo, a relíquia, elas não valem pela autenticidade, mas pela fé que inspiram. Então nós temos duas relíquias, né? A questão, qual que é a verdadeira? Por que uma seria mais verdadeira que outra? O que faz de cada relíquia ser uma relíquia de verdade? Essa é a questão. Sobre as personagens, é bom a gente perceber que há as duas mulheres, as duas amantes com quem ele se envolve, as duas primeiras, a Adélia e a Miss Mary. A Adélia, logo que ele volta de Coimbra, né, com quem ele vai ter um romance. A Adélia é uma menina que é uma moça que tem uma vida livre, né, é uma moça que não tem intenção de casar, é uma moça que tem uma vida sexual livre, o que é condenado pela sociedade patriarcal. A mesma coisa acontece com a Miss Mary, quando ele está em Alexandria, com quem ele se envolve. A Miss Mary também é uma mulher de vida livre. Então a gente percebe que a gente tem um perfil feminino aí, que é um perfil feminino que não se submete às imposições de uma sociedade patriarcal. É interessante perceber que a Miss Mary, inclusive, a imagem dela num dado momento do livro, ela vai ser utilizada ali, o romance dela com o Teodorico, para poder fazer uma ruptura ou um certo deboche, uma ironia em relação à escola anterior, que é o romantismo. Porque num dado passeio entre dos três, o Teodorico, o Topsius e a Miss Mary, eles vão para um campo, para uma praça, né, beber champanhe. Enquanto eles estão ali namorando, o casal, o Topsius lê para eles textos, versos de Goethe. E Goethe, é interessante a escolha, né, dos versos a serem lidos, que são versos de um autor, que é o autor que vai dar início ao romantismo na Europa. Ele escreve o livro Sofrimentos do Jovem Werther, e ele diz o seguinte, o Teodorico, que quando ele ouvia os versos de Goethe recitados pelo Topsius, ele regalado, pagava o champanhe. Então a gente percebe que a relação que há entre ele e a Adélia é uma relação comercial, declaradamente comercial, porque ele ouve os versos que estão ali regando esse romance, mas ele paga ele paga o champanhe. Então significa que isso está resumido, está associado exclusivamente ali à questão material, à questão da relação comercial. Isso pode ser associado de alguma maneira com outro livro brasileiro, escrito pelo Machado de Assis, então, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se a gente for lembrar da primeira amante do Brás, ela é uma prostituta, que também amou o personagem por um determinado número de contos de réis, né? A relação dos dois também estava determinada pela questão comercial. Outro personagem interessante para a gente falar é o Alpedrinha, que é um carregador de malas que o Teodorico encontra num hotel em Alexandria. Ele é uma paródia ou uma caricatura do navegador português, que sempre foi tema de obras da literatura portuguesa, porque afinal de contas, nas grandes navegações, Portugal, líder na expansão ultramarina, ela conquistou e ampliou outros territórios, ampliou o seu território, né, o seu império, conquistando outros territórios. E esse Alpedrinha, ele viajou o mundo, viajou todo o Oriente, está no Oriente, mas ele acabou se tornando carregador de malas, né, de hóspedes de um hotel em Alexandria. Então ele representa a queda, ele representa a ruína desse navegador português. É interessante ficar atento a isso, porque essas questões lusitanas que estão ali nas entrelinhas podem cair em alguma questão de vestibular. Como que o Teodorico Raposo, é até bom falar sobre o nome dele, porque assim como a Dona Maria
do patrocínio, que patrocina a viagem dele, né? Dona Maria, dona de tudo, a dona de toda a riqueza, Maria, porque é muito santa. Como que esse Teodorico, né, que enganou, tentou enganar pelo menos a sua tia, esse Teodorico, que é Tel de Deus, Eudorico, o Teodoro, né, o nome dele vem de Teodoro, então Tel de Deus, o Doro, o ouro, o próprio nome dele também é Adúbio, né? Como que esse Teodorico termina essa história que está sempre, né, apresentando essa dualidade, né, no nome, no título, nas relíquias, na própria vida dupla que ele levou. Ele termina dizendo, falando, afirmando que a hipocrisia dele foi inútil. Ele fala da inutilidade da hipocrisia. Por quê? Porque depois que ele já está rico, que ele já comprou a quinta da tia, a quinta do mosteiro onde a tia morava, depois que ele já está escrevendo a obra, ele já é um burguês bem-sucedido, ele lembra, ele pensa que poderia ter mudado a história, poderia ter enganado a tia, mesmo depois de tudo. Porque quando a tia abre o pacote, encontra a camisola da Miss Mary, junto com o bilhetinho que ela assina como MM, ele disse que poderia ter falado para Tite que era uma camisola de Maria Madalena, que afinal de contas ele teve um encontro com Maria Madalena e eles tiveram momentos de que muito gozaram, porque ele rezou muito por ela e porque ela atendeu os pedidos dele, então foi um momento sagrado, ele poderia ter usado esse argumento. E ele fala que não usou, vai tratar isso como a inutilidade da hipocrisia. E ele termina da seguinte maneira: e tudo isto perdera por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar. Porque se eu afirmasse que a camisola era da Maria Madalena, talvez eu tivesse conseguido convencer a minha tia. Então me faltou o descarado heroísmo. Vejam que esse descarado heroísmo é uma figura de linguagem chamada oxímoro, porque o adjetivo não combina, né, muito com o substantivo, né? Então é uma coisa meio paradoxal. Descarado heroísmo de afirmar que batendo na terra com o pé forte ou palidamente levando os olhos ao céu, cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. Então o Teodorico afirma no final que se você acreditar, que se você afirmar, a convicção pode criar ou a verdade, ou a ciência, ou a ilusão. E assim ele encerra essa obra que é tão marcada por essa duplicidade, que já é evidenciada lá na sua epígrafe. Vamos retomar a epígrafe então, para a gente encerrar a discussão desse livro. A epígrafe é: sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Então a verdade pode ser coberta por um manto, mas a gente percebe que o manto aqui é um manto diáfano, ou seja, um manto transparente. E eu consigo ver a verdade, ainda que seja pelo filtro da fantasia. Espero que você tenha gostado dessa obra genial. Não perca a oportunidade de ler de forma integral, porque vale muito a pena conhecer esses gênios da literatura do século XIX. A gente vai ficando por aqui e se fala numa outra oportunidade sobre uma outra obra interessante da literatura. Até mais!